A gente sabe que alguns procedimentos utilizam substâncias como o fenol e o PMMA. E é essencial a gente estar ciente dos riscos e das consequências associadas a esses materiais. Porque o que acontece? O mundo, né, cobra das pessoas uma perfeição. E as pessoas, às vezes, na busca dessa perfeição, se esquecem de uma outra situação. É de ver se o especialista é profissional, se ele tem todos os requisitos e se por acaso der errado, qual é o seu direito? E para você, médico também, como é que você tem que se amparar diante dessas situações? É claro que para hoje quem vai me ajudar com todas essas questões é a doutora Jaqueline, que vai falar comigo sobre esse assunto, né, doutora? Mais Oi, uma Kelly. vez aqui. Obrigada. Obrigada, que honra estar aqui no seu retorno de férias. Ai, você viu? Seja bem-vinda. Eu que fico feliz, pode sentar. E Obrigada. a sócia está aqui também, né? A sócia tá, a Aline tá aqui A Aline comigo. tá aí, tudo bem, Aline? Então, tá bom. E eu já quero começar falando com relação ao fenol. Então, nós tivemos muita polêmica com relação ao fenol. Trouxemos uma dermatologista aqui que explicou esse procedimento. Disse pra gente ainda que é um procedimento que ele foi proibido a venda pelo fenol, mas tem muitas pessoas ainda que estão utilizando esse produto. Sim, né? Esse é o grande problema. Porque a Anvisa, ela proibiu a venda depois que aconteceram aqueles episódios, inclusive que levou à morte de um rapaz. Porque foi uma sucessão de erros, né? Ele foi fazer com uma pessoa que não era médica, que não tinha a habilidade correta para utilizar essa fórmula química e acabou levando à morte do rapaz dentro ali de um consultório. E aí a Anvisa, até investigar, né, quais as consequências do fenol no nosso organismo, no nosso corpo, ela proibiu a venda. Então está proibido a venda, a comercialização, a propaganda da substância do fenol. Não pode nem para farmacêutico e nem para médicos. Ninguém pode. Ninguém pode, por enquanto. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo, inclusive, entrou com uma petição na Anvisa pedindo para proibir para profissionais não médicos, porque os médicos têm, né, na verdade, ali a condição de manusear a fórmula. E outras vezes pode até ter essa substância guardada, né? Isso, há muito tempo já, e continuam usando. Mas aí o que a Anvisa fez, até terminar a investigação, ela proibiu a venda para todos os profissionais. Então, nem médicos e nem os profissionais não médicos estão podendo comprar. Tá, esse a gente falou do fenol, mas a gente também tem uma outra substância que eu acho que é mais utilizada do que o fenol. Porque o fenol a gente teve aquele boom por causa da situação, infelizmente, trágica do que aconteceu. Mas o PMMA, né, é como se fosse eu posso falar que é uma enzima? Um plástico. Um plástico que é injetado na pele e geralmente é colocado no bumbum, né? Para as mulheres que querem aumentar as nádegas. Só que não pode o PMMA. Eu achei muito legal o que você falou, né? Até onde as pessoas vão pela estética. E o PMMA, ele é polimetilmetacrilato, é um plástico mesmo. Que daí ele é feito diluído, né? Uma substância bem fininha, diluída numa substância e injetada no glúteo, usado para a parte estética. Esse é permitido o uso pela Anvisa. A Anvisa liberou, só que não para fins estéticos. Ele é uma substância que pode ser utilizada em duas situações. Pacientes que fazem tratamento de HIV, que são imunodeprimidos, eles, pela utilização ali do coquetel, eles acabam ficando com problemas. E os médicos podem utilizar o PMMA para tratar o problema dessas pessoas doentes. Então, nesses casos, a Anvisa permite o uso do PMMA. Agora, para fins estéticos, inclusive para bioplastia, que é o que é mais divulgado, não pode. Porque tem sido feita pesquisa, Kelly, que está causando problemas renais, inclusive. E é sobre isso que eu quero tocar agora. Por exemplo, então, aí você foi ao médico, e aí eu vou falar de um modo geral, tá? Tanto do fenol como do PMMA. Eu sei dos riscos, mas eu procurei o médico e o médico fez o procedimento em mim. Qual é o direito e o dever do paciente e também do médico? Porque e se der errado? É importante o que a gente tem que fazer, né? O médico também tem ali que se proteger. É importante que o médico tenha documentação, termo de consentimento assinado pelo paciente, sabendo dos riscos, que o paciente ele dá aquele ciente para o médico de que ele tem consciência de todos os riscos que podem acontecer.
O grande problema do PMMA é que se ele for injetado na pele e der uma alergia, der alguma coisa ruim e precisar ser retirado, o que acontece? Ele adere no tecido. Ele gruda, gente. Ele gruda. Exato. Na pele. E daí, para retirar, tem que acabar tirando partes desse tecido, do músculo, por exemplo. E aí a pessoa fica com aquela deformidade. E tem sido usado para fins estéticos em glúteo, para fazer aumento aqui de coxa, de quadríceps. Então, assim, é um uso indiscriminado. Então, o médico tem que se proteger, fazendo a documentação necessária que o paciente tem que assinar. E o paciente, ele também tem que ter consciência, porque tem muita informação na mídia. A gente está aqui até, né, falando sobre isso, levando para a população informação realmente de qualidade, para que eles não caiam no conto ali, né, porque realmente não existe milagre. Não existe milagre. Então, assim, o PMMA é proibido para usos estéticos. Então, se a pessoa realmente quiser fazer, queira ou não, ela vai procurar um profissional que está fazendo o tratamento estético, mas ele sabe que é proibido. Então, se der algum problema, ambos acabam ficando numa situação super delicada, tanto para o paciente quanto para o profissional. O profissional fez sabendo que era proibido e o paciente fez também sabendo que podia ter uma reação negativa. Então, isso acaba onde? Na justiça. E muitas vezes uma ação judicial acaba não reparando os danos para o paciente, que às vezes leva até a morte, o PMMA, claro. E o fenol também. E para o profissional acaba ficando ali uma mancha, ele fica com um processo, ele tem que acabar se defendendo. Ó, eu vou fazer o seguinte, coloca para nós no WhatsApp na tela aí, eu quero saber se você tem alguma pergunta com relação a isso. Porque quando a gente fala de saúde, hoje a gente está tocando em 2 procedimentos estéticos, né? Mas tem muito mais. Tem botox que dá errado, tem preenchimento que dá errado. Então, se você passou por alguma situação dessa, não precisa falar seu nome. E se você quiser saber qual é o seu direito com relação a isso, manda para mim agora que a gente já faz a pergunta para a doutora, tá? E aí, a da Jaqueline estava falando para mim aqui, só que tem uma situação também, doutora. O médico, ele nunca vai pedir pro paciente assinar o termo se ele sabe que o PMMA é proibido. Kelly, o que tem acontecido? Infelizmente, existem alguns profissionais médicos que estão fazendo uso do PMMA na parte estética. Existem, porque eles defendem que não causam problemas, conforme a gente vê aí através de pesquisas que vem causando. Então, existem sempre 2 lados, né? Aqueles que acreditam que a substância não vai causar o problema, mas a gente tem visto cada vez mais problemas e consequências advindos do PMMA, né? E aplicação inadvertida também, porque a quantidade que você coloca para fazer um preenchimento é que causa o dano. A quantidade? A quantidade. E como ele é uma substância permanente, você não pode retirar, como por exemplo o ácido hialurônico, se der uma alergia, você injeta uma substância e retira ele. E você sabe qual que é o nosso problema? Vou falar nosso porque eu também me coloco numa posição como mulher, né? A gente pensa que quanto mais, melhor. Mais bonito. E aí o que acontece? Vamos aproveitar que vai ser um procedimento só, vamos colocar um punhadão de uma vez e aí eu não preciso voltar para não ter que pagar de novo. Então esse também, do querer economizar... Exatamente. A pessoa vai pelo preço, né? Porque o ácido hialurônico dura aí 1 ano, 2 anos no máximo. E o PMMA é definitivo. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Nosso programa hoje, graças a Deus, tá cheio de coisa. Mas você que mandou sua questão, sua pergunta pra mim, eu vou passar o telefone pra doutora Jaqueline, que ela vai responder a vocês. Porque, infelizmente, a gente tem que terminar a nossa entrevista. Agradeço, tá? agradeço. Se tiver pergunta, manda lá que a gente responde. Pode deixar. E obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.